Bom dia na paz do Senhor, você que está presencial aqui e você que está na internet, Deus te abençoe grandemente. Ontem, ou quase hoje, eu fui dormir bastante tarde, me ocupando, não me preocupando, mas me ocupando em interceder pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pela nossa família do corpo de Cristo, em oração, em aconselhamento, coisas terríveis. E com os nossos irmãos aqui, que eu os tenho no meu Face, perguntei um por um como é que estão, orando, orando e orando e orando. E cada caso, que só misericórdia de Deus. E de gente que eu nem conheço pessoalmente, de outros estados, de outros países. Isso me vem claro, a necessidade do ser humano em ser alcançado pela glória, pela graça de Deus. Porque vamos depender da medicina, que é uma bênção. As pessoas estudam, se preparam, pesquisam, acham solução para muitas coisas. E o que dificulta é o acesso à medicina, por conta da quantidade de pessoas que estão procurando socorro para o seu estado físico, emocional, e traz doenças no corpo físico. Então, sobra, né? Eu digo sobra com muito pesar, porque deixam por último, para sobrar, buscar Deus. Se desde o princípio, se desde o começo, todos estivessem buscando ao Senhor, não iriam passar por dificuldades, por dores e por mortes? Claro que iria. Mas a graça de Deus, a misericórdia do Pai, daria forças, condições para passar por esse deserto, entrar nessas covas de leões, entrar na fornalha aquecida, passar por dificuldades, com certeza da presença do Senhor. E vou dizer uma coisa, é um povo que experimenta passar por esses apertos, mas passa cantando, adorando, louvando ao Senhor. Então, desde o princípio, tem que ter Deus. E eu me ocupei bastante, orando, intercedendo. Inclusive, de madrugada chegaram outros pedidos que eu estou orando. Coisas que a ciência já devia ter resolvido e as pessoas ficam como se preteridas, deixadas para lá. Mas nós nos recorremos à força, ao poder do nome do Senhor Jesus Cristo e alcançamos vitória. É claro que no meio de tanta luta e tanta intercessão, nós colhemos também os lauréis, os testemunhos, as vitórias. Das famílias que foram alcançadas pelo poder de Deus através da oração, no nome de Jesus, restaurados, curados, inclusive da Covid, gente que está pela terceira vez pegando Covid. Parece que gosta, né? Então, eu não entendo essas coisas, se dentro de um ano toma 3 doses e ainda pega. Eu não estou duvidando do poder da ciência. Estou questionando os meios pelos quais estão sendo feitos. Isso eu vou questionar sempre. Toma vacina e pega o negócio. E aí, vamos passear, vamos para a praia, só não vem na igreja porque pega Covid. Não é? Eu vou fazer o quê? Mas eu continuo orando. Lá da minha casa, na madrugada com Deus, falando com quem quer orar comigo, atendendo no culto terapia, nas minhas redes sociais particulares, eu converso, eu oro, porque eu confio no Senhor. Mas não pode ser só o Douglas. Você também tem esta responsabilidade, porque você conhece o poder de Deus, você conhece Jesus. Igual o meu irmão Visley, que mais uma vez vem aqui, falei, vem mais vezes, daqui 15 dias eu volto. Falei, mas se Jesus
te chamar 15 dias antes. O vir à igreja é o de menos. E o dia a dia? E o tratamento com as pessoas? E a nossa disposição em ouvir Deus lá na nossa casa? De abrir as escrituras, de orar. Mas na minha casa eu oro. Eu acredito que você ore. Mas eu acho que ainda não é o suficiente. Porque onde há a unidade, onde se reúne de lá, desta unidade, o Senhor derrama a unção, a bênção e a vida para sempre. Estamos com alguns irmãos em isolamento por precaução. Por isso estamos num número bastante reduzido. A banda está bastante reduzida por conta de viagem de 2 elementos componentes da banda. Outros estão resguardados. E eu recomendei isto. Por falar em banda, hoje vocês estão metaleiros, garrafeiros e ferro velho. Tocou tudo. Deus abençoe. A hora que voltar, então, o restante, ninguém vai segurar, não. Deus os abençoe. E que o orgulho não suba à vossa cabeça. Procurem sempre na humildade oferecer o melhor ao Senhor. Eu os abençoo por conta disso. Eu fico feliz, porque é resultado de oração, mas foram muitos anos. Os irmãos que me acompanham sabem que sempre a nossa dificuldade foi o louvor. Foi o louvor. E aí quem me acompanha, sabe o que eu estou falando, vai entender do que significa sacrifício de louvor. Graças a Deus estamos alcançando outro patamar. O Senhor está nos abençoando, mas também estamos entendendo o que Deus quer para cada um. Falar nisso, o que eu vou falar agora, é um preparativo para uma conferência que teremos do dia 29 de março ao dia 3 de abril. É de uma terça até domingo. São 6 ministrações. E o tema central é terra, terra, terra. Ouve a palavra do Senhor. Está lá em Jeremias 22, 29. Esse é o tema central. Serão 6 ministrações, palavra pura, para trazer transformação para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Obviamente, alguns não vão querer nem participar porque é palavra de Deus. As pessoas querem só movimento, não querem se movimentar através da palavra de Deus. Mas eu garanto para vocês que haverá transformação. Porque a palavra sendo ministrada, e é uma experiência que nós já tivemos no passado com o meu pai. Quando ele fez esta conferência, foram 40 noites seguidas com o mesmo tema. Mas a palavra aberta, abrangendo todos os temas, mas a palavra de Deus. E a conclamação para que todos ouçam a palavra de Deus. Que é aí que vem a bênção, aí que vem a conversão, aí que aumenta e aparece a fé, através da palavra de Deus. Então, guarde esta data. O que eu vou falar agora é geral, mas eu gostaria que os pregadores desse dia estivessem atentos. Eu vou recomendar que ouça até mais vezes para entendermos o que o Espírito Santo de Deus quer conosco. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, através da explanação desta palavra. Eu começo, eu não passei para o Sidney, mas Sidney, eu falo para você aí, Lucas, capítulo 24, e o versículo 49. Tá? Dá tempo de você procurar, eu vou fazer um pequeno preâmbulo, eu já achou. Ô menino rápido, Deus abençoe você. Nossa equipe está na ponta dos cascos, né? Prontinho para vencer aí. Deus abençoe. Lucas, Evangelho de Lucas, o médico doutor Lucas, evangelista, escrevendo, ou fazendo uma reportagem do que estava acontecendo nesse instante. E era o próprio Senhor Jesus Cristo numa explicação das Escrituras. Mas eu quero ficar nessa promessa e partir para ela e ver o que significa para nós hoje,
Isso que o Senhor Jesus Cristo preparou com todo carinho para nós. 24:49 de Lucas, ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade. Permanecei em Jerusalém, onde eles estavam. Até que do alto sejais revestidos do poder. Vocês fiquem em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Quando Jesus falou isto, ele já havia ressuscitado. Havia morrido, passaram uns 3 dias, ressuscitou, passou ainda alguns dias com os discípulos, passando as últimas instruções, a mala já estava pronta e ele já iria subir. E ele dá a última instrução: fiquem em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus, que era a promessa do Pai, e era um pedido do Senhor Jesus Cristo como presente a nós. Revestimento do poder, revestimento de autoridade. E a autoridade não precisa gritar, não precisa berrar, não precisa fazer escândalo algum. A autoridade, quem tem autoridade é só chegar no ambiente que o ambiente muda, porque acompanha a autoridade. Eu tive experiências com pelo menos 2 homens de grande autoridade. Um de autoridade política, que foi presidente da República, que foi o Jânio Quadros. Um polêmico. Eu não ia muito com a cara dele, não gostava dele, até eu começar a trabalhar com ele. Aí eu vi o que é autoridade infusa, o que é autoridade numa pessoa. Até os que não gostavam dele o respeitavam e se calavam diante dele. Entrava, o ambiente mudava. E quem acompanhou, quem sabe da história, quem viveu a história, ele era muito polêmico. Mas ele era revestido de autoridade. Eu não estou falando que era a autoridade de Deus, para fazer as coisas de Deus, mas era uma autoridade outorgada. E ele exercia esta autoridade. Ele não precisava gritar para fazer as coisas. É claro que nos discursos inflamados políticos fazia isso, mas não era necessário. O outro é da área eclesiástica. Missionário Manuel de Melo, fundador do Brasil para Cristo. No começo do avivamento no Brasil, eu fui secretário particular dele os 4 últimos anos de vida. 7 anos depois da sua morte, eu passei fazendo pesquisa de um livro biográfico que já foi lançado. Mais de 400 páginas eu escrevi de pesquisa. Passei para a jornalista a Valéria, que é a esposa do Boaz, que é nora dele, e ela fez então. Este homem tinha uma autoridade tremenda e não fazia propaganda da sua autoridade. Quantas vezes na nossa igreja, lá em Vila Prudente, na Maranata, lá em Vila Prudente, na Yaya Melo, ele parava, vindo de algum lugar, vindo de algum culto, parava no meio do culto, parava lá e no meio do culto ele entrava no meio do corredor e já gritando: se Deus é por nós, e todo mundo já respondia. E meu pai, que era amigo dele também, simplesmente passava o microfone para o missionário Manuel de Melo, que fazia o culto e era sempre uma bênção. Eu, muitas vezes, o acompanhei em cruzadas evangelísticas. Ele fala: Douglas, pega a Bíblia, vem com ela aberta atrás de mim, como se fosse uma proteção. E eu ia intercedendo. Ele ia orando pelo povo. Eu ouvia barulho de ossos estralando de gente que estava doente. Gente saindo da cadeira de rodas, ele orava, vou voltar para continuar a pregação, como se não fora nada. Autoridade, revestido de autoridade. Então eu tenho, ao menos, 2 experiências que eu estou lhes dizendo, de pessoas revestidas de autoridade. Uma de autoridade de Deus, que é missionário Manuel de Melo, uma de autoridade delegada, que era Jânio Quadros. E vejo a autoridade em pessoas quando, sem falar nada, e consegue mexer com seus liderados
e fazê-los entender o que eles querem. Então é sobre isso que eu quero vos falar. Ficai em Jerusalém até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Era a última instrução do Senhor Jesus Cristo antes de ser assunto aos céus, antes dele voltar aos céus. Ficar em Jerusalém, eles estavam querendo fugir de lá. Porque o líder, Jesus, havia sido morto, judiado. Da forma como vocês sabem, já leram, já assistiram filmes, já ficaram com dó, com peninha de Jesus. Peninha de Jesus. Eu sou grato por ele ter passado por tudo aquilo, vencido tudo aquilo, e ele ainda me dá vitória e autoridade para eu poder chegar aos céus em nome dele, credenciado pelo nome dele, porque eu creio nele, para falar com o Pai. Ele me deu essa autoridade, me deu esse poder. E deu mais ainda. A mim porque eu creio, a você se você vier a crer, e a todos quantos já creram e fizeram muito mais do que Jesus fez, porque ele falou que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Porque ele passou aqui por 3 anos, deixou carimbado, chancelado, para que nós pudéssemos fazer. Ele falou, vai, cura os enfermos, ressuscita os mortos, expulsa os demônios, libera a bênção, ensina o caminho dos céus, prega boas notícias, não fica portador de fake news ou notícias que trazem depressão. Amarre-se a Cristo Jesus. Ficar em Jerusalém, aquele povo o povo que seguia Jesus estava sendo perseguido. Houve uma grande demanda, logo que ele foi preso, todo mundo fugiu, inclusive o apóstolo Pedro, quando fala, ei, você é um deles. Não, estou chegando agora. Por 3 vezes ele negou Jesus. É que Pedro ainda não estava revestido do poder de Deus. Muitos estão andando com Jesus e até falando dele, aproveitando dos milagres que ele, Jesus, faz através desde aquela morte na cruz, mas não estão revestidos do poder de Deus. Uma pena. Uma pena. E Jesus aqui me dá uma receita. Fica em Jerusalém. Ficar em Jerusalém, no meio da perseguição? Você pensa que nós não estamos já no princípio de uma perseguição? Você não viu que lá no Rio de Janeiro há uma lei de que não se pode mais pregar nas ruas? Porque isso é um assédio religioso, o pregador vai preso. Você não viu o que nos países de regime comunista e socialista proíbem de pregar o evangelho, prendem os pastores, os padres, proíbem de falar Jesus? Você não ouviu aí que se mudar para a esquerda neste país, o que vai acontecer? O líder deles diz que vai dizer aos pastores como é que eles têm que trabalhar. Nesses próximos 3 meses, anota aí, haverá um grande levante. Haverá até violência, principalmente contra a igreja de Deus. Os verdadeiros cristãos não se sujeitarão a baixar cabeça para as ordens do demônio, seja de que ordem for. Então haverá uma grande perseguição. Essa palavra veio falando comigo esta semana, de ficar em Jerusalém para ser revestido do poder de Deus. Eles podiam ir para outro lugar, outra cidade, onde não houvesse a perseguição, porque eles estavam sendo presos. E foram para onde? Para uma casa, no andar de cima é um salão de festa chamado cenáculo, onde faz churrasco, igual o Danilo tem na casa dele, faz churrasco lá no cenáculo da casa do Danilo, da Samanta. Era assim. E estavam lá cerca de 120 pessoas, não para um churrasco, mas aguardando o que o Senhor disse. Fiquem por lá. Não saiam do meio da perseguição, porque vocês serão revestidos de autoridade e de poder. Esses dias que vamos atravessar nisso tudo, você vai ver muita coisa.
Vai ver muita polícia andando na rua, talvez até o exército andando pelas ruas para manter a ordem. Mas você vai ficar nessa palavra que está vindo para você hoje. Fica em Jerusalém. O que eles estavam fazendo lá? Guardados, escondidos, estavam isolados, com medo, mas estavam afiançados na promessa do Senhor Jesus. Serão revestidos do poder de Deus. E lá o que eles faziam? Oravam. Fazer o quê? Ah, não, hoje vai dar praia, eu vou para a praia. Não tinha como ir. Ou vou pescar. Não tinha como ir. Se saíssem, eles seriam presos e também, com certeza, mortos. E o Senhor Jesus escolheu. Ele sabe das datas. E escolheu uns 50 dias para esse preparo. 40 dias para a descida do Espírito Santo, que era a promessa. 10 dias ele passou lá com os discípulos, 50 no total. Eu estava fazendo as contas aqui, Samanta, para a nossa conferência, vai dar mais ou menos esses dias. Hoje de manhã eu estava vendo, até chega a arrepiar. Estamos nos preparando, principalmente os que vão ministrar. Eles sabem com quem eu estou falando. Fica em Jerusalém, orando, buscando. O Senhor dirá a cada preletor o tema e a condição. Não, eu não quero que esses preletores façam um estudo bíblico aprofundado sobre algum tema ou alguma coisa. Eu quero que eles estejam revestidos do poder, para quando transmitirem esta palavra, haja de fato conversão, restauração, mudança de mente e mudança de atitude. Haja cura, haja conversão, haja batismo no Espírito Santo. Só acontece isso com revestimento. Sem o revestimento do Espírito Santo não há condições de acontecer nada, não dá para realizar nada. Então eles oravam, falavam com Deus. E não era uma oração pentecostal, porque ainda eles oravam amedrontados, quietinhos. Ficai em Jerusalém. Fica, guardadinho. Jerusalém pode ser a tua casa. Jerusalém pode ser a casa do Senhor aqui. Mas com um pensamento de aguardar o revestimento do Senhor que virá. E daí, por diante, poderá haver um grande avivamento. Na mudança de atitude, de palavras, haverá força para viver na sociedade, para influenciar a sociedade, para libertar a sociedade na palavra que você irá ouvir nessa conferência. Aliás, aqui nunca faltou palavra. Aqui nós sempre priorizamos por palavra de Deus aberta. Estive em Juquiá na quinta-feira, eu, pastor Reynolds, e eu tive a oportunidade de trazer a palavra. Eu perguntei para o pastor, eu posso abrir a Bíblia, pastor Toninho? Eu posso falar de Jesus? Ele falou, deve. Só falei de Jesus. E abri a palavra. Irmãos, eu me senti assim uma estrela, porque tinha de gente querendo tirar foto comigo para colocar nas redes sociais. Eu te acompanho nas madrugadas com Deus. Olha que palavra maravilhosa. Eu falei, Senhor, me dá a graça de manter a humildade, porque dá vontade de crescer, né? Tá? O meu povo quer fotografia para colocar na encruzilhada, mas lá, né? Posso falar de Jesus? Posso abrir a Bíblia? Pronto. Aconteceram coisas na vida das pessoas que vieram depois do culto conversar comigo. Então, aqui desse púlpito, sempre sairá palavra de Deus. Obrigado, filho. Sairá palavra transformadora, de orientação. Onde você estiver, a partir de agora, de já, fica em Jerusalém. Fica atento ao que o Senhor quer falar contigo. Abra a sua Bíblia. Ore, ore, ore. Mesmo que a princípio você venha pensar, mas Deus não está
me ouvindo, Deus não está me respondendo, a situação continua a mesma. Ficai em Jerusalém. Até, eu não sei quanto tempo. Eles não sabiam quanto tempo. Só o Senhor sabia. Mas foram premiados aqueles que estavam aguardando, com medo. Chegou o dia. O dia chegou. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Isso você sabe. Todo crente sabe disso. Eles estavam buscando revestir. O que é revestir? É vestir por cima uma outra roupa. É que aqui no Brasil não dá para... Eu acho muito chique, mas não dá para usar isso. Vai lá, de paletó, as mulheres bem vestidas e ainda coloca, sabe aquele casaco que vai até os pés, que eu acho chique, muito chique. Mas não dá para usar aqui por causa do calor. Revestir é isto. Ser colocado sobre as tuas roupas, sobre você, cobrindo tudo com uma outra peça. E esta peça que eu estou vos falando é o Espírito Santo. E aí, não fica só em você. Vai para a sua roupa natural. Atravessa a sua pele, sua carne, seus ossos e vai para a tua alma. Vai para o teu coração. E aí, quando você emitir qualquer palavra inspirada pelo que habita em você, que é o Espírito Santo, haverá transformação e poder na tua palavra. E ela virá a ser palavra profética. E o Espírito Santo que habita em você, por você se revestir do poder de Deus, esperar o revestimento, outros dons serão acrescentados conforme a necessidade do grupo, da igreja. Ah, eu vou ficar na fila da profecia, porque eu gosto de profecia, porque traz mais gente, não sei o quê. A pessoa quer sempre consultar, quer sempre ter um profeta particular, quer comprar um para si, depois só quebra a cara, né? Revista-se do poder de Deus. E você vai ter um discernimento. Um dos dons que você precisa ter, discernimento de espíritos. Quando alguém falar alguma coisa, por causa desse revestimento do Espírito Santo, pela conversa que houver, pela música que está sendo tocada, pela letra que está sendo cantada, você vai ter o discernimento. Isso não é de Deus. Isso não está certo com a palavra de Deus. Você precisa desse revestimento. As conversas que são trocadas em qualquer nível, em qualquer lugar, o Espírito Santo que está revestindo você, você terá noção. Essa palavra não serve. Eu recuso essa palavra sobre a minha vida? Não. Eu tomo a palavra de Deus. Mas crente eu recebo. Ô crentaiada idiota! Conheça a palavra de Deus, seja revestido do poder de Deus. Não aceite qualquer coisa, não diga amém para qualquer coisa. Esteja calado, querendo ouvir a palavra de Deus. Não, o Senhor não falará apenas nesses 6 dias da nossa conferência, não. É um propósito que nós temos. Ele falará com você constantemente, e principalmente quando você parar para abrir a sua Bíblia, para ler, para meditar, para guardar. Como é que eu não entendia isso antes? Porque você não parou para ser revestido do poder de Deus. Chegou o dia. Eles estavam lá no cenáculo do Danilo. Estava todo mundo quietinho, com medo. E adivinha? Era uma festa de Pentecostes. Festa das colheitas. Onde se reunia lá gente do mundo todo. Iam para lá. Igual a festa da uva em Jundiaí, a festa do vinho no Rio Grande do Sul, não sei se é Caxias, a festa da cerveja lá em Blumenau. Lambeu os lábios, hein, Vanderlei? Era uma festa assim que atraía gente de todos os lugares para a festa de Pentecostes. E de repente, domingo, 9 horas da manhã, são visitados por esse poder. Mas antes disso, está registrado nos evangelhos, Jesus entrou numa reunião onde eles estavam, abriu a porta e fez um ato profético. Ele abriu a porta e fez... soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo de Deus que vem sobre vós.
Joel já havia profetizado antes. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E haveria sonhos, profecias. Já era profecia antiga, já era promessa de Deus. E vem Jesus fazer esse ato profético. Porque espírito é sopro, é vento, é fôlego de vida. Por isso que ele soprou. É o Espírito de Cristo sobre nós. Estavam quietinhos, com medo. E o movimento lá fora, domingo de manhã, naquela festa de Pentecostes, gente de todos os lugares. Vê só o que aconteceu. Ao texto, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que é esta festa que eu estou vos falando, depois o movimento pentecostal arrebatou esta palavra e fala que o falar em línguas, a manifestação dos dons, é um movimento pentecostal. Mas Pentecostes, de verdade, é uma festa das colheitas. E ficou caracterizado que assim fosse. Ótimo, sem problema algum. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque esta era a ordem do Senhor. Ficai em Jerusalém. Eles podiam fugir. Quantas vezes lhe passou pela cabeça em fugir? Fugir dos teus problemas, fugir das tuas dificuldades, fugir, querer que tudo se acabe. Mas a ordem do Senhor, presta atenção, fica em Jerusalém. Apesar das dores, apesar da pandemia, apesar das crises, fica em Jerusalém. Quietinho, espere o revestimento. Busque a presença de Deus. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, aquele som. Parece que chegou atrasado. Não parece que sempre as bênçãos que o Senhor promete chegam atrasadas? 40 dias depois, só que chega esse ventinho. É que é longe o céu, né? Não. É que Deus sabe os tempos. Ele é dono do Kairos, a plenitude do tempo. Ele é dono do Cronos, de todo o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados, quietinhos, assentados. E apareceram distribuídas entre eles como de fogo. Línguas como de fogo. Dons sendo distribuídos. Não é o falar a língua dos anjos. Porque se eu pregar aqui na língua dos anjos, vocês não vão entender nada. O falar em línguas é um dom muito particular que eleva o teu espírito ao Espírito Santo para você ser fortalecido. Mas essas línguas era para ser transmitida a mensagem do Evangelho a toda criatura. Porque naquela situação estava gente de todos os lugares do mundo de então, e eles começaram a ouvir um barulho diferente. Pousou sobre cada um deles. E eles começavam a glorificar, a falar, a pregar o Evangelho em outras línguas, que não a deles, mas que sim a dos que estavam participando da festa. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha aí. Aquele barulho muito grande, eles falavam com entusiasmo. Quem antes estava com medo, agora euforicamente, agora entusiasticamente, falavam pregando, anunciando Jesus. E os que estavam lá fora, acho que a festa lá dentro está melhor. Tomaram vinho a noite toda, está todo mundo embriagado. Olha que festa maravilhosa que está tendo lá. Aí Pedro, que fora cheio do Espírito Santo, também medroso, acovardado que fora em negar Cristo por 3 vezes, e depois Jesus dá o troco, faz ele confessar que o ama e o Senhor ainda fala, apacenta as minhas ovelhas, vocês sabem disso. Ele abriu a janela do alpendre e olhou para fora. Quem estava com medo? Quem poderia ser o primeiro a ser morto? E quem é da teologia
fizeram uma análise teológica, hermenêutica e exegética da mensagem de Pedro, vai dar 0 para a mensagem dele, para o esboço dele. Ele abre a porta corajosamente, olha lá, todo mundo aos seus pés. E as pessoas falam, mas como é que pode? São todos judeus, são todos hebreus, falando a nossa língua, exaltando o Senhor. Por que isto? Porque eles ficaram aguardando serem revestidos do poder de Deus. Sabe o teu medo, teu receio, as tuas dúvidas? Mas se acontecer isso, acontecer aquilo outro, aconteça o que acontecer, você estará cheia do Espírito Santo. E você há de transmitir a mensagem do Senhor na língua que as pessoas entendam. Na língua que o teu bebê entenda. Na língua que o teu neto, o teu filho universitário entenda. Na língua que os doutores entendam. Na língua que os matutos em cultos entendam. O Senhor lhe dará esse poder. Lhe municiará com intrepidez. E Pedro vai lá e diz, senhores, o que vocês estão vendo aqui é promessa antiga desde Joel, que seria derramado do Espírito Santo, do poder de Deus sobre toda a carne. E hoje começa uma nova história na nossa vida e na vida do mundo todo. Daqueles que aceitam, daqueles que se submetem a estarem aguardando o revestimento. Se preparam para isso. Se desintoxicam, esvaziando-se de si mesmo, das bobagens, dos pensamentos contrários, das atitudes errôneas, do pecado, enfim, e busca estar na santidade de Deus. Ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejam revestidos do poder de Deus. Você vai fazer isso na sua casa. Não importa as perseguições, as dores, as notícias que lhe chegam. Você diz, eu vou ficar aguardando. Não estou falando para você ficar aguardando até o dia da nossa conferência, não. Porque eu não sei qual é o teu dia, eu não sei qual é o dia que o Espírito Santo vem fazer uma transformação na sua vida. Mas ele precisa que você esteja preparado, apto. Daqui para até chegar a esse momento, quietinho. Isole-se no Espírito Santo. E aos pregadores, agora eu digo, não é simplesmente abrir a Bíblia, essa passagem acho que é. A partir de ontem, deixa ficar enraizada esta palavra. Busca unção, revelação. E vou dizer, pregadores, dessa nossa conferência, pode ser que você não fale nada daquilo que você estudou, que foi revelado, porque aquilo foi para você. Mas no dia, tenha certeza disso. Samanta, você que está representando aqui, porque os outros estão tudo em casa, mas estão ouvindo. Pode ser que você fale tudo diferente, mas vai ser exatamente do que o Espírito Santo te revestir. E os pregadores também. E eu recomendo aos pregadores que irão pregar, não cheguem faltando 5 minutos para começar, não. Venha antes, se retire, vai lá para nosso estúdio, fica orando, fica buscando unção. E você venha preparado para ouvir a palavra de Deus. Terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Você quer uma transformação na sua vida? Você quer cura para a sua vida? Você quer direção para a tua vida? Fica em Jerusalém, porque você vai ser revestido do poder de Deus. Pode ser que venha muito antes do que você espera. Vai depender da sua disposição. Vai depender da sua posição em aguardar a manifestação do Espírito de Deus em você. Dos dons que serão derramados para este povo. Tanto os que tiverem presencial aqui, quanto os que estarão pela internet. Ô Sidney, não vá viajar, não tira férias,
porque você vai ter que transmitir os 6 dias, meu filho. Melhor trazer aquela caminha de campanha de abrir e fechar e já fica dormindo aí. Até você vai ser revestido do poder de Deus e você... Ele já falou, já conversou com o reino, eu quero pregar. Eu quero ser pastor. Ele falou para o reino, meu filho, agora dançou. E quando ele está gravando e transmitindo, nós estamos pregando, ele fica ávido, com os olhos esbugalhados. Eu não falo nada para não espantar. E ele está sendo tratado. Daqui a pouco você vai ter surpresa. Não fica para trás, não. Encha-se do poder de Deus. Busque em oração, em santificação. Busque fugir da aparência do mal. Ouça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Aproveite enquanto nós temos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque em breve será tirado de nós esta palavra. E aí eu sou obrigado a recorrer a uma fala do salmista. A tua palavra escondi em meu coração para eu não pecar contra ti. Você já viu que já tem uma Bíblia, que é a Bíblia da Inclusão, que o pessoal do LGBT tirou tudo que fala contra o homossexualismo, porque fala que a Bíblia é homofóbica. Não vá nessa. Ai daqueles que mexerem num tio, numa palavra, mexerem em alguma coisa que mude o sentido da palavra de Deus. Ai deles, está escrito. Não vai ser suficiente, vão tirar de você. Na China, eles matam os cristãos que têm até a Bíblia no celular. Matam os cristãos. Você está pensando que estamos muito longe disso? Veja os nossos vizinhos, o que acontece com eles, com os evangélicos, até com os padres. Porque nós pregamos contra essas coisas que são contra a Bíblia. Contra o homossexualismo, contra o pecado. Pregamos contra quer destruir a família tradicional. Pregamos contra o aborto, e eles são a favor disso tudo. Então nós somos empecilhos. Virá uma grande perseguição. Eu não abro mão do meu Senhor. Eu quero ser muito mais revestido do poder de Deus, para falar com intrepidez. E Pedro traz uma mensagem. 3.000 homens se converteram. Se você tiver curiosidade de ler, Atos dos Apóstolos, leia, a partir do capítulo 2. 3.000 homens, fora as mulheres, as crianças, mulher e criança são muito mais suscetíveis à palavra de Deus, são muito mais sensíveis à palavra de Deus. Óbvio não, é machão. 3.000 homens. Na primeira mensagem, michuruca do apóstolo Pedro, mas veio com unção. A palavra que sairá da sua boca, após o revestimento do Espírito Santo, vai ser poderosa para mudar a tua família, a tua casa. Aquele marido que está nas drogas, bêbado, o filho que está vivendo uma vida irregrada, a palavra que você proferir vai transformar, porque o Espírito de Deus vai te ungir para isto. Amém? Portanto, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Eu espero que os pregadores tenham entendido essa pequena dica, porque nós vamos precisar desses pregadores revestidos do poder para transmitir-nos a unção que o Espírito lhes derem. E a misericórdia do Pai alcance você. Eu quero orar por você agora. E oro também buscando a cura para você que está doente. Para aqueles que a medicina já diz, tem muita coisa para fazer. Para aqueles que estão esperando uma vaga para serem submetidos a uma cirurgia e não conseguem. Para aqueles que estão nos hospitais, ou por conta do Covid, por esse surto da gripe, ou por estarem fazendo quimioterapia, radioterapia, hemodiálise. Eu sei como é passar por isto. Então que o Senhor entre com providência, que haja cura. O pessoal do louvor já pode se colocar. Eu oro por você, mas você ora comigo. Ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu com esta igreja,
Estamos orando, ó Pai, por todas estas vidas que estão adoentadas no espírito, na alma, no corpo físico, que estão precisando da tua misericórdia, precisando do teu amor, precisando da tua salvação. Eu ministro sobre eles cura, restauração. Abra, Senhor, portas e janelas dos céus, para aqueles que precisam de um emprego, que eles consigam esta porta aberta por ti. Abençoa os empresários, os patrões e os empregados, para que possam trazer com dignidade o seu pão para dentro de casa, o sustento para a sua casa. Eu abençoo esses meus irmãos que estão aqui presencialmente comigo, os meus irmãos que estão na internet e oram comigo agora, que haja um revestimento do teu poder, que haja manifestação da tua glória, da tua graça e da tua vitória sobre cada um. No nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por todas estas bênçãos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado por você ter participado conosco. Compartilha. Você aí pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Faça isso agora. Compartilha. Chama os teus irmãos, os teus amigos para estarmos todos juntos. Que a bênção do Senhor te acompanhe e seja a tua casa revestida por esse poder de Deus. A bênção do Senhor, aquela que enriquece, não acrescentadores, te alcance. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Douglas Vilcinskas, pedindo a Deus por vocês. Até de repente.